Convido os irmãos a abrirem hoje em Lucas, no capítulo 24. Foi por causa do testemunho de um missionário que eu fui de novo para este livro e para este capítulo em particular, mas por algumas circunstâncias que tenho enfrentado e sei que irmãos aqui também têm enfrentado, e eu decidi ler e reler e ler convosco este capítulo hoje. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler todo o capítulo, mas não agora. Eu queria começar agora por ler os versículos 25 até ao 27. Vamos começar no versículo 25, quando Jesus fala com dois discípulos e diz assim: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 25 novamente. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Esta expressão foi um confronto para mim. Estas palavras de Jesus para aqueles dois discípulos, eu senti-me repreendido. Eu senti-me confrontado com estas palavras de Jesus. Nécio e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Tudo o que está na palavra. Parece que é difícil acreditar em tudo o que está escrito, tudo o que foi escrito, tudo o que eu leio. É difícil quando surgem os problemas, quando surgem as tribulações, as tentações. É difícil mostrar que eu creio, é difícil mostrar que eu confio, é difícil mostrar que realmente é assim, e é verdade. Eu tenho dificuldade. Às vezes eu sou nécio, eu sou tolo, eu sou estúpido. Eu sou tardio em entender, parece que sou louco, parece que estou desenquadrado do que é a realidade, das evidências que estão à minha volta, do que eu já ouvi tantas vezes, já me repetiram, eu já li centenas de vezes, mas parece que quando chega a hora de ser provado, eu esqueço-me. Esqueço-me do que eu creio, esqueço-me do que aprendi. É por isso que eu quis ler de novo estes versículos e quis ler em voz alta e quis ler para alguns dos meus irmãos que se calhar também enfrentam isto algumas vezes. Mas eu acredito na forma como este versículo 27, eu sei que nós acreditamos que as Escrituras falam a respeito de Jesus. O versículo 27, o final, diz que Jesus começou a expor desde Moisés, desde o início, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, estes livros escritos por Moisés, já apresentavam Jesus, já continham coisas acerca de Jesus, havia ali profecias, porque são Escrituras, mas profecias em que Jesus constava, havia coisas acerca de Jesus, essencialmente acerca de Cristo. Na lei, já desde naquela altura, e Jesus começou por ali e começou a falar acerca dele próprio em todo o Velho Testamento, em todos os livros do Velho Testamento. Nós sabemos que, de alguma forma, aponta para Cristo. E este livro em particular, este livro de Lucas, a forma como ele começa, como ele apresenta a sua obra, Lucas diz, visto que, logo no primeiro versículo, Lucas 1, logo nos primeiros versículos, ele diz, visto que muitos houve, não foram poucos não, foram muitos houve, que empreenderam uma narração coordenada dos factos. Houve muita gente a falar de uma forma ordenada, a falar com lógica, de forma estruturada, sistemática, e não a falar sobre coisas inventadas, mas sobre factos.
Eu pensei que íamos ter aqui amigos do Marcelo hoje. Eu pensei que nós poderíamos receber visitas. Não há aqui ninguém que esteja hoje a visitar-nos pela primeira vez. Mas eu pensei que nós podemos falar destas coisas com visitas, ou com vizinhos, ou com amigos, ou com colegas. Falar desta forma. Nós acreditamos que estas coisas são factos, não são histórias inventadas, não são alegorias, não são metáforas, não, foram factos. E houve muita gente que já escreveu sobre estes factos e que narrou de uma forma estruturada, uma forma inteligente, de uma forma racional, esses factos que entre nós, diz Lucas, entre nós vivos, estas coisas aconteceram no nosso meio, não foi num país muito distante, foi aqui no nosso contexto, na nossa cultura, nas nossas cidades, na nossa região, foi entre nós que estas coisas se realizaram. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Pessoas que viram, pessoas que estavam lá e viram com os seus próprios olhos o que estava a acontecer. Não foi disse que disse, é testemunho ocular, estava lá, presenciou. Ministros da palavra, pessoas que serviram entregando as escrituras, profecias, e disseram isto que vocês estão a ver foi o cumprimento do que estava escrito. E traziam, eram ministros da palavra. E diz Lucas, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. Ele fez uma investigação cuidada. Ele examinou as evidências, ele falou com pessoas, ele viu se aquilo fazia sentido, ele preocupou-se em fazer algo sério, responsável. Então, desde a sua origem, de tudo desde a sua origem, então dar-te agora por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, que bom que ele fez isso, pôs por escrito para um amigo de Deus. Para que nós hoje, que somos também amigos de Deus, queremos ter uma amizade e um relacionamento com Deus, possamos ler aquilo que foi escrito. Bem-aventurado Lucas, que pôs por escrito estas coisas. Resultado de uma acurada investigação, resultado de ouvir uma narração coordenada de factos, de coisas verdadeiras, uma exposição em ordem que ele apresentou a Teófilo, esse amigo de Deus, provavelmente realmente uma pessoa digna, mas que tinha este nome, e o nome significa isto, amigo de Deus. E nós, como verdadeiros amigos de Deus, ou candidatos a amigos de Deus, talvez, alguns aqui se sintam assim, gostariam de ser, mas não são, porque ainda não desejam a presença dele, ainda não desejam estar com ele, ainda se esquecem muito dele, ainda só quando outros é que o lembram ou obrigam é que querem estar com Deus. Se calhar alguns são só candidatos a amigos de Deus. Porque quando se é amigo, deseja-se estar, deseja-se ligar, quer-se falar com ele, com um amigo. Mas quando se é verdadeiramente amigo de Deus, nós queremos estar com ele. Queremos ouvi-lo, queremos falar com ele. Mas acredito que há aqui verdadeiros amigos de Deus, verdadeiros teófilos, esta manhã. E que estamos a receber uma exposição em ordem. Algo feito com cabeça, com tronco, com membros, uma coisa feita com ordem, uma coisa feita com cuidado. Para quê? Há um propósito. Para que é que se escrevem estes livros? Por que é que se escreveram estes livros? Esta última frase do versículo 4 diz: para que tenhas plena certeza das verdades. Verdades. Não das teorias, não das opiniões, mas para que tenhas certeza das verdades em que foste instruído. Para que não sejas nécio, nem sejas tardio de coração. Para que creias em tudo o que está escrito. Foi para isso que este livro foi escrito. Não só o livro de Lucas, mas nós acreditamos que toda a Escritura foi escrita com este propósito. De nos ensinar, de nos educar, nos corrigir, nos repreender, nos educar na justiça.
para nos aperfeiçoar. Este é o objetivo. A Bíblia foi escrita com este propósito, com este objetivo. E estas palavras, elas têm que realmente se destacar, elas têm que entrar na nossa mente pelos nossos olhos, pôr em negrito, sublinhar, colorir. Nós precisamos ler isto, confiar nisto. Nós precisamos crer nisto que nós lemos. A Bíblia, a história de Jesus, o Evangelho, falar de Jesus é resultado de experiência que homens como nós tiveram, foram testemunhas oculares, viram e redigiram, mas na verdade tudo isto vem de Deus. É sobrenatural, mas foi testemunhado por pessoas naturais como nós, pessoas normais que escreveram. E nós hoje temos a oportunidade de ler, relembrar e de sermos animados, confortados, confrontados com esta mensagem mais uma vez. Agora, voltando ao capítulo 24 e lendo a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então, contar estas coisas é contar factos. Dizer aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, isto, contarmos esta história. Houve pessoas que foram ao sepulcro onde Jesus estava e não o encontraram lá. O corpo já não estava lá. Isto é um facto, isto é verdadeiro. E eu creio nisto. Eu acredito que isto é verdade. Que houve uma ressurreição. Versículo 5 diz, sendo elas possuídas de temor. E este versículo está colorido desta forma porque para mim esta cor significa medo, temor, respeito, reverência. E como já dissemos hoje, o temor faz parte da vida cristã. Mais à frente, no versículo 37, nós vamos encontrar este mesmo versículo sublinhado desta cor. Versículo 37 diz que os discípulos estavam surpresos e atemorizados. Acreditavam estar a ver um espírito. Então, é algo que faz parte da experiência cristã. Ficar com medo, ficar com temor. Estas coisas surpreendem-nos, estas coisas assustam-nos, estas coisas de Deus e da relação com Deus mexe com a nossa mente, a nossa razão, o nosso coração, mexe com a nossa natureza. São coisas grandes demais para nós. É natural que haja medo, é natural que haja temor. Estas mulheres tiveram medo porque viram aquela cena e depois viram aqueles homens, aqueles 2 varões com vestes resplandecentes. Então elas tiveram medo. Elas ficaram cheias de medo. Em outras palavras, temor é exatamente medo. A palavra fobia está ligada à raiz grega desta palavra. E nós sabemos que fobia é um medo, um grande medo, um medo excessivo. E isto faz parte da experiência cristã. O medo, o assombro. Porque buscais entre os mortos ao que vive? Esta foi a pergunta dos anjos. Porque buscais entre os mortos ao que vive? Jesus está vivo. E estava naquela altura como está hoje. Hoje Jesus está vivo. Hoje Jesus, como diz no versículo 26, ele convinha que ele padecesse e entrasse na sua glória. Ele entrou na glória, ele está vivo. Mais à frente, no versículo 39, ele diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Depois no versículo 43 diz que ele comeu na presença deles. Ele deu várias evidências
Versículo 36, apareceu no meio deles. Ele deu várias evidências de que estava vivo. E ele está vivo. Portanto, não adianta ir buscar entre os mortos aquele que está vivo, não adianta andar à procura em Jerusalém, debaixo da terra, da ossada de Jesus, porque ele não está lá. Ele está vivo. Esta é a mensagem cristã, esta é a mensagem que nós acreditamos. Isto foi profetizado, isto foi dito. Versículo 6 diz, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Isto já estava escrito, isto já tinha sido dito pelo próprio Senhor. São várias passagens em Mateus 16, em Mateus 20, mas também em Marcos, no próprio Evangelho de Lucas. Há vários relatos de Jesus a falar com os discípulos que isto iria acontecer, antes de acontecer. Mas os profetas já tinham dito, os salmos já tinham cantado esta realidade. Versículo 8 é um versículo extremamente importante. Extremamente importante. Então, se lembraram das suas palavras. E nós precisamos lembrar das palavras dele. Isto é ministério. Se nós não nos lembrarmos, alguém precisa nos lembrar. Se percebermos que alguém está esquecido das palavras dele, nós precisamos ir até essa pessoa e lembrar essa pessoa das palavras dele, do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Mestre, do nosso Pastor. Então se lembraram das suas palavras. Nós precisamos lembrar das palavras dele todos os dias. É por isso que precisamos ler a Bíblia todos os dias. É por isso que se nós não conseguirmos ler, podemos ouvir, ou devemos ouvir. Podemos falar com um irmão em Cristo e pedir para ele nos falar palavras dele, do Senhor. Nós precisamos conviver, nós precisamos ter comunhão com o corpo de Cristo, porque é ter comunhão com Cristo. Nós precisamos ter comunhão com ele em oração, mas acima de tudo, mais importante de tudo, ouvi-lo falar connosco, lembrar das palavras dele, para podermos fazer o que ele quer que façamos. Versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Este versículo está colorido desta forma porque o ministério, esta cor que eu escolhi para o ministério, sempre que eu leio um versículo que me faz lembrar de algum desafio, de algo necessário, eu coloquei esta cor verde. Verde da esperança, verde do trabalho, do serviço. Porque muitas vezes nós vamos falar, muitas vezes, muitas ocasiões nós vamos trazer esta mensagem. E para quem nos ouve falar sobre estas coisas, isto vai soar a delírio, a loucura, a insensatez. Isto vai soar a algo retrógrado, algo fraco demais. E ninguém vai acreditar, as pessoas não vão acreditar. Isso é delírio, isso é estupidez, isso é uma coisa muito... Isso é muito infantil, isso nós já crescemos, nós já evoluímos. Estamos no século XXI. Deixa-te dessas coisas, Pedro. Isso tens que enfrentar a realidade, tens que viver no século XXI. Nós já progredimos, nós não somos desses que acreditam nessas histórias de ressurreição. Tais palavras lhes pareciam com o delírio e não acreditaram nelas. E nós vamos enfrentar muitas vezes com colegas, com vizinhos, com familiares, situações assim, temos que estar preparados. Porque muita gente vai achar que estamos a delirar. Muita gente vai achar que estamos a sonhar, estamos a ter visões.
fumamos ou bebemos alguma coisa que nos está a deixar fora da realidade. E temos que saber lidar com isso, gerir essas ocasiões. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado, assombrado com o que havia acontecido. Claro, não podia haver outra reação, a não ser o assombro, a maravilha, a expressão de surpresa. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Estamos no versículo 14, agora versículo 15. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É que precisamos parar de novo e lembrar que há situações, há circunstâncias em que algumas pessoas com quem nós nos vamos cruzar estarão com os olhos como que impedidos de o reconhecer, de o ver, de o entender, de crer nele. Há pouco eu disse que é natural que houvesse surpresa em Pedro ao ver que o sepulcro estava vazio. É natural porque ele é uma pessoa como nós, é um homem como nós, era. Agora já é um pouco diferente, pelo menos na matéria, mas em termos de fraquezas e as dúvidas que ele enfrentou, a negação que ele viveu, negando o próprio Senhor, não deveria ser normal ficar surpreendido que o Senhor estivesse ressuscitado, porque ele já tinha profetizado, os profetas já tinham predito, mas como pessoas normais como nós, é natural que se assombrem quando virem um milagre. Quando nós virmos, como esta história que eu contei, ou que me contaram e partilhei convosco, se alguma vez acontecer de alguém nos bater à porta para nos trazer comida, quando nós estávamos a orar, a pedir a Deus um prato de comida, e se alguém nos bater à porta, é natural que nós nos emocionemos, nos assombremos, que fiquemos emocionados, com arrepios. Não deveríamos, porque sabemos que Deus faz essas coisas. Se um dia estivermos diante de um morto e se esse morto se levantar porque alguém orou e pediu que ressuscitasse, vamos ficar arrepiados, vamos ficar assustados. Não deveríamos, porque se alguém orar a pedir que aquele morto se levante, nós deveríamos acreditar que isso é possível, porque Deus tem esse poder. Mas na nossa experiência natural, isso acontece, de nós nos arrepiarmos, nos assombrarmos quando o sobrenatural acontece. Mas há pessoas que têm os seus olhos como que vendados, impedidos de reconhecer estas verdades espirituais. E nós precisamos lembrar disso. E que não é à força que nós vamos abrir os olhos. Vamos ler o texto para ver como é que Jesus lidou com estas pessoas, com estes 2 homens. Versículo 17. Então perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus começou por fazer perguntas. Perguntas acerca da caminhada e das conversas e da forma como estas pessoas ocupavam o seu tempo. E eles pararam entristecidos. Versículo 18 diz que um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Foram factos. Toda a gente em Jerusalém sabia do que tinha acontecido. Eles estranharam que alguém ali tão próximo estivesse a fazer perguntas acerca daquilo que eles estavam a conversar. Então tu não sabes, porque isto ocorreu. Isto foi um facto
Isto toda a gente ouviu falar. És tu o único que nunca ouviste falar, que não ouviste falar acerca disto? Versículo 19 diz, então ele perguntou de novo, mas quais? E eles explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Há pessoas ainda hoje que acham que Jesus foi apenas isto, um profeta, alguém que falava bem, que tinha palavra forte, poderosa, um ensino tocante, penetrante, mas apenas isso, e não o Filho de Deus, não o Messias, não o próprio Deus. Então ainda hoje há pessoas que caem nessa incoerência, nessa verdadeira insensatez e estupidez de achar que Jesus era apenas um profeta, e um bom mestre, um bom professor, mas não Deus. Isso é realmente uma estupidez. Porque ao ler com atenção os discursos de Jesus, nós vemos claramente que ele se apresentava como o próprio Deus, como o Filho de Deus, como o Messias, como o Filho do Homem, um título para o Messias. Ele apresentou-se como sendo Deus revelado, Deus encarnado. Eu e o Pai somos um. Ele diz de forma muito clara que ele é Deus. Então achar que ele é apenas um profeta é uma insensatez de quem já leu com atenção este livro, ou estes livros que contam a história de Jesus. Mas havia, e ainda há, homens assim, mulheres assim, que acreditam que Jesus é apenas um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E eles contaram que, como as principais autoridades do povo, os sacerdotes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E vejam a ironia destas palavras agora no versículo 22. É verdade que algumas mulheres que connosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Isto tinha acontecido antes de eles começarem esta caminhada. Estavam a caminhar tristes, estavam a caminhar desanimados, estavam a caminhar e a falar sobre estas coisas com tristeza. Ainda que houvesse um testemunho, e aqui diz com exatidão, havia uma verificação com exatidão de que aquele testemunho das mulheres era verdadeiro, que aquilo tinha acontecido. Ainda assim, estes homens estavam a caminhar naquela tristeza, naquele desânimo, naquele marasmo, a sair de Jerusalém, a caminho de Emaús. Ainda com muitas evidências, com muitos testemunhos do poder de Deus, que nós já ouvimos, nós já vimos. Muitos de nós somos surpreendidos a caminhar desanimados, tristes, sem esperança, sem energia, sem alegria, com algum desespero até e angústia, como se não houvesse nenhuma evidência de que aquilo que nós ouvimos fosse verdade. Porquê? Porque nós não o vimos. Ele não está aqui, eu não o vi, eu não o vejo, eu não consigo vê-lo. E andamos assim, desanimados, tristes, amargos, deprimidos. E é neste contexto que surge esta repreensão de Jesus. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando então por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Irmãos, é aqui que nós vemos a importância no nosso ministério como cristãos, nós partirmos o pão juntos, bebermos o cálice juntos. Porque o versículo 31 diz que então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Qual é a importância deste momento? O que eles dizem, o que estes homens dizem mais à frente, quando contam o testemunho daquilo que viveram, quando eles voltam para mais à frente para contar o que tinham vivido, no versículo 35 diz que Jesus fora reconhecido por eles naquele momento no partir do pão. Foi naquele momento em que Jesus estava a partir do pão que os discípulos reconheceram que era ele, e ali que se abriram os olhos. A importância de estar à mesa do Senhor, a importância de valorizar o partir do pão, beber o cálice, a confissão de pecados, o reconhecimento da mensagem do Evangelho, do amor de Deus, ter tempo de comunhão com a igreja, onde nós podemos ali olhar com os olhos da fé para aquele que deu o seu corpo por nós, derramou o seu sangue por nós. É fundamental que no nosso ministério como igreja nós mantenhamos esta boa tradição de partir o pão, de beber o cálice, de nos lembrarmos do Senhor Jesus, de trazermos à nossa memória este sacrifício. É nestes momentos em que nós realmente nos contristamos por causa dos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e declaramos que confiamos em Jesus para perdoar os nossos pecados. É neste momento que nós podemos ver os nossos olhos serem abertos. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram a presença de Cristo. Mas ele desapareceu da presença deles. E foi algo milagroso, sobrenatural. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E a pergunta que eu preciso fazer a mim mesmo ao ler este texto e que eu quero fazer aos irmãos: irmãos, ainda vos arde o coração? Ou porventura arde-vos o coração, aquece-vos o coração quando as Escrituras são expostas? Quando falam de Jesus? Quando se lê acerca de Jesus Cristo incomparável? Quando se ouve falar da boa semente? Quando se canta um hino que exalta Jesus, o seu coração aquece? Ele arde? Ele apaixona-se? Ele emociona-se? Tem desejo de ouvir falar de Jesus? Pedro, tu ficas animado, empolgado. Pedro, eu estou a falar para mim. Pedro, tu ainda te emocionas a ouvir falar de Jesus? Quando alguém fala de Jesus, quando alguém lê e expõe a palavra dele, tu ainda te apaixonas, ainda te emocionas, o teu coração aquece, ele arde? Porque se isso acontece, tu és discípulo dele. Se isso acontece, os teus olhos foram abertos. Se isso acontece, é porque tu tiveste comunhão com ele e tu reconheces os movimentos dele ao partir o pão, ao distribuir o cálice, ao lembrar da morte dele. Isso mostra que tu és dele, és discípulo dele. E eu quero fazer a pergunta ao irmão e à irmã. Quando se fala de Cristo, quando se abre a palavra para ouvir Cristo falar conosco, o irmão anima-se e se está muito cansado, faz alguma coisa para contrariar esse cansaço de manhã cedo ou à noite.
ou à tarde, para que mostre a Deus que o seu coração ainda palpita por Ele, ainda se aquece por Ele, ou dorme simplesmente e desiste e desanima? Como é que está o seu coração? Versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para onde deveriam estar. Eles voltaram para aquele lugar de testemunho onde estes factos aconteceram, onde era preciso testemunhar, onde era preciso estar com outras pessoas que nos podem animar, que nos podem fortalecer. Outras pessoas que também são testemunhas da vida que o Salvador tem. Estes homens voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. E é voltar para o lugar onde estas coisas são lembradas. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar à comunhão da igreja, precisamos voltar ao nosso tempo devocional, à nossa vida devocional, onde estas coisas são vividas, onde elas são recordadas, onde elas são trazidas à nossa memória. Aqueles homens que estavam ali reunidos, aquelas pessoas, homens e mulheres estavam reunidos ali, diziam entre si, diziam uns aos outros: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem a ver um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Esta é uma experiência natural dos discípulos. Ainda com testemunhas oculares, como Pedro. Pedro já tinha contado: eu vi-o, eu estive com ele. Ainda assim subiam dúvidas ao coração. Esta é a nossa experiência como humanos. Ainda há dúvidas, ainda há perguntas. Nós precisamos reconhecer isso, não ficar admirados nem espantados. Porque estes homens, neste contexto assombroso, maravilhoso, glorioso, eles tiveram estas lutas. Eles viram coisas que nós nunca vimos. E eles tiveram dúvidas. Eles fraquejaram. Eles ficaram com medo, eles ficaram atemorizados, eles não entenderam tudo. É natural e nós vamos enfrentar pessoas assim. Nós vamos enfrentar situações assim, circunstâncias em que nós vamos ter dúvidas. Porque os discípulos tiveram dúvidas. Nós somos pessoas inseguras. Nós somos pessoas fracas. Nós precisamos de fé. Nós precisamos da ação do Espírito em nós para nos dar essa fé, nos levar a crer. E Jesus diz: então vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Depois, João diz na sua primeira carta: as nossas mãos apalparam-no. Tomé disse: se eu não puser o meu dedo nas suas feridas, jamais acreditarei que ele ressuscitou. Então Jesus disse: apalpai-me, vejam-me, isto não é um espírito, tem um corpo. É isto que nós precisamos dizer aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares que não acreditam. Houve pessoas, homens e mulheres como nós, que tocaram nele, que o viram. E mais, e o viram comer. Versículo 41, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito,
que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. O que aconteceu como cumprimento do que já estava escrito. Estava escrito em todo o Velho Testamento. Esta profecia era clara acerca do Messias que viria e da vida que ele daria, derramaria o seu sangue. Isto está nos Salmos, está claramente em Isaías e cumpriu-se. O versículo 47 diz assim que esta mensagem precisa ser anunciada, precisa ser pregada, esta mensagem de arrependimento. As pessoas precisam nos ouvir falar sobre esta mensagem. As pessoas que nos rodeiam precisam nos ouvir e ver agir de uma forma de alguém que confia que Jesus está vivo. De que nós vamos ressuscitar também um dia. Que nós não estamos desesperados. Nós não estamos frustrados e desanimados. As pessoas precisam ouvir a mensagem que Jesus deu a sua vida, Ele pagou o preço, Ele remiu os nossos pecados, ou seja, Ele pagou pela libertação das nossas almas. E esta mensagem precisa sair para todos os lugares, para todas as nações. Os olhos são abertos, vem o entendimento. Quando esta palavra é anunciada, quando Cristo se mostra, é algo que nós não fazemos, mas ao anunciar, Deus pode fazer isto. A presença de Cristo pode abrir os olhos, o entendimento pode ser aberto e as Escrituras podem ser compreendidas. Nós contamos com o auxílio daquele que o Senhor prometeu que enviaria. Versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E nós sabemos que isto se cumpriu no dia de Pentecostes. Este poder desceu sobre a igreja. Nós temos este poder conosco. O Espírito Santo está conosco. É Ele que nos atrai a lugares como este. É Ele que nos despede de lugares como este, com esta missão de sair para pregar, de anunciar com as nossas palavras, com as nossas vidas, o arrependimento para a remissão de pecados. Então, Jesus levou-os para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. É isto que também se espera de nós como igreja. Este capítulo termina a forma como os nossos dias devem começar, as nossas semanas devem começar, adorando o Senhor. Voltando para o lugar da adoração, o lugar onde tudo aconteceu, indo para o Evangelho, indo para a cruz. Louvar o Senhor por esta mensagem. A mensagem lá do Calvário, a mensagem lá de Jerusalém. Deve haver alegria e não decepção, não desânimo, não frustração nem depressão. Não combina com o crente. Não combina com estas informações que rodeiam o crente. Devemos estar sempre no templo. Enquanto estivermos neste corpo, estamos no santuário, estamos no templo. Temos um templo para adorar todos os dias. Louvar a Deus, exaltá-lo, elogiá-lo, glorificá-lo, adorá-lo. Neste templo, neste corpo. Devemos fazê-lo todos os dias. É isto que se espera da igreja. Não apenas uma vez por semana. Mas é assim que deve começar a semana. Procurando um lugar de adoração. Mas é assim que deve começar cada dia da nossa vida. Adorando o Senhor. Eu quero terminar lembrando uma história que eu li recentemente. De um famoso pregador. Ele, ao pregar, contou esta história que ele viveu. Ele era médico. Além de ser pregador, ele era também médico. E ele estava a pregar na sua terra natal, no país de Gales.
Isto aconteceu, ele contou isto no final da década de 60. Mas isto aconteceu no início da década dos anos 30, 1930. Quando ele terminou de pregar, quando terminou a reunião, ele diz que desceu do púlpito e 2 ministros foram até ele e foram-lhe apresentar um pedido. Então ele conta que aqueles 2 pastores, aqueles 2 ministros, disseram: existe um caso trágico aqui na nossa cidade. É o caso de um professor local. Ele é um homem muito bom e um dos melhores obreiros da igreja. Mas ele entrou numa depressão muito grave. Desistiu de todo o seu trabalho na igreja e só consegue continuar a sua atividade na escola. Qual é o problema dele? Perguntou o pregador. Ele queixa-se de dores de cabeça e de estômago. Você faria a gentileza de o ver? Eu prometi que o faria, diz o pregador. E então, este homem veio ter com ele e o pregador disse-lhe: pregador e médico, você parece muito triste, parece-me deprimido. Diz o pregador que se lembrou dos homens a caminho de Emaús quando o viu. Ele era como os homens na estrada de Emaús. Um simples olhar para este homem contou-me muito sobre ele. Eu vi a cara e a atitude típicas de um homem que está deprimido e desanimado. E eu disse: agora digam, qual é o seu problema? Bem, eu estou sempre com dores de cabeça. Eu não consigo dormir muito bem. Acrescentou que também sofria de dores no estômago. Há quanto tempo está assim? Perguntou o doutor. Isto já me acontece há muitos anos. Desde 1915, portanto há cerca de 15 anos. E como é que isso começou? Quando a guerra começou em 1914, eu voluntariei-me muito cedo e eu fui para a Marinha e passado algum tempo eu fui transferido para um submarino que foi enviado para o Mediterrâneo. O grupo da Marinha que eu pertencia estava envolvido numa campanha em Gallipoli. Eu estava num submarino no Mediterrâneo durante essa campanha e certo dia nós envolvemos-nos numa batalha. Fomos atacados e submersos. Estávamos todos ocupados com os nossos afazeres quando de repente houve um terrível embate e o nosso submarino estremeceu todo. Tínhamos sido atingidos e começamos a afundar no Mediterrâneo. Desde então, eu nunca mais fui o mesmo homem. Bem, como o resto da história, por favor, diz o pregador. E aquele irmão diz: mas não há mais nada para contar. Eu só posso contar como é que eu me tenho sentido desde esse acontecimento na região do Mediterrâneo. Mas, diz o doutor, mas eu realmente estou interessado em ouvir o resto da história. Conte-me o resto da história. Mas eu já lhe contei toda a história. Então esta insistência da minha parte continuou por mais algum tempo. Isto era parte daquele tratamento que eu queria lhe propor. E eu disse-lhe novamente: então, realmente gostaria de saber a história toda. Comece de novo pelo começo. E ele contou-me como se havia voluntariado, como ingressou na Marinha, que havia sido enviado para um submarino que foi para o Mediterrâneo, que tudo ia bem até à tarde em que eles foram envolvidos num confronto. Contou acerca do embate repentino, do estremeção. Fomos para o fundo do Mediterrâneo e desde então eu fiquei assim. Mais uma vez ele disse, o pregador: então conte-me o resto da história. E ele veio a contar passo a passo e chegamos ao dramático dia, o barulho, a agitação do submarino. Fomos para o fundo do Mediterrâneo. Continuo, disse eu, continuo. Não há mais nada para dizer, não posso continuar, não tem mais nada para dizer. Então eu disse-lhe: você ainda continua no fundo do Mediterrâneo. Fisicamente ele já não estava lá no fundo, mas mentalmente ele ainda estava lá. Ele tinha permanecido no fundo do Mediterrâneo desde aquele dia do acidente. Por isso eu continuei. Todos os seus problemas estão relacionados com o facto de que na sua própria mente você ainda está no fundo do Mediterrâneo. Porque eu vejo que não me contou nada
acerca da maneira como chegou à superfície, porque de alguma forma chegou à superfície. Alguém de um outro navio o viu, resgatou, colocou no seu navio, trataram de si, trouxeram-no de volta para a Inglaterra, colocaram talvez num hospital. Se me tivesse contado isso, eu teria todas as informações, mas por que é que não me contou isso? Você parou no fundo do Mediterrâneo. Este homem tinha ficado preso na sua mente, nas suas ideias. Ele sofria aquela terrível depressão porque tinha sido aprisionado pela sua própria mente durante todos aqueles anos. Diz o pregador, doutor, que fico feliz por saber, por poder dizer, como resultado daquela conversa, que aquele homem foi totalmente restaurado. Aquele dia, naquela conversa. Porque ele retomou as suas funções na igreja, passado um ano até se candidatou a ser ordenado na igreja de Gales. Eu conto esta história simplesmente para mostrar a condição daqueles homens na estrada de Emaús. No versículo 21 nós lemos que eles diziam: nós esperávamos, nós pensávamos. Eles pensaram que Jesus tinha sido julgado e condenado injustamente, que tinha sido crucificado, morreu e foi sepultado, e agora estava no túmulo. Estavam tão certos disso, que se tornaram alheios à realidade que os envolvia. Eles ficaram cegos para tudo o que estava a acontecer. Eles não perceberam as evidências. Estavam cegos. A mente deles ficou lá no sepulcro. E ainda que houvesse outras coisas a acontecer, a mente tinha ficado presa. E o pregador termina assim, e eu gostaria de terminar assim também. Agora eu também tenho um receio. Tenho medo. Que este também seja o problema de muitos de nós. Estamos tão conscientes dos nossos problemas, tão imersos neles, temos tanta pena de nós mesmos, dos embates das nossas vidas, dos nossos afundanços ou das nossas calamidades, que nós esquecemos de toda a glória que está ao nosso redor, a glória do Evangelho, e nós não vemos mais nada a não ser os problemas que nos levam a um desânimo crescente. Esta é a minha análise daqueles homens na estrada de Emaús. Esta é a minha análise acerca também de muitos de nós, que isto possa estar a acontecer com muitos de nós. É por isso que nós precisamos ouvir esta exortação do Senhor Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. As Escrituras precisam continuar a ser expostas aos nossos olhos, às nossas mentes. A mensagem precisa ser repetida dia após dia, semana após semana. Nós não podemos ficar aprisionados no fundo do Mediterrâneo, no sepulcro. Jesus está vivo e nós também. Há vida e vida eterna para ser gozada. Não combina a tristeza, a depressão, o desânimo com o cristão, com Cristo, com quem conhece Cristo e ouviu estas notícias de que Ele está vivo e que está na glória, a orar por nós, à espera do dia em que nos vem buscar. Nós precisamos nos animar e fortalecer com estas palavras. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este capítulo maravilhoso da Tua Palavra. Obrigado por estas palavras de Jesus que são dirigidas a nós também. Tu sabes como nós precisamos, como eu preciso, de ouvir esta exortação, este confronto. Acredito que mais irmãos aqui precisam ouvir esta exortação. E por isso, ó Deus, eu peço que Tu abras os nossos olhos, que nos devolvas o entendimento e que nos dês discernimento para reconhecer a verdade, os factos,
aquilo que aconteceu realmente e que está a acontecer na história, o teu controlo sobre a história, sobre a nossa história, o teu poder sobrenatural. Senhor, convence-nos a cada um de nós, guia-nos à verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Que o teu Espírito nos assista neste dia para te servirmos e te alegrarmos e te honrarmos, como é nosso desejo também e é teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.